Feche os olhos e imagine isto. Uma porta dourada, antiga, escondida por séculos, finalmente se abrindo diante de você. Não é uma metáfora. É a sensação real de acessar um método que sempre existiu, mas que foi silenciado, distorcido ou chamado de proibido. Esse método não exige sacrifícios impossíveis, não precisa de anos de técnicas complicadas. Ele nasceu da simplicidade, da palavra certa, dita no momento certo, com o coração certo. Florence Scovel Shinn descobriu isso há mais de 100 anos, em uma época em que coragem espiritual era praticamente um crime. E o que ela revelou é tão direto que chega a incomodar. A prosperidade não é conquistada, é reativada. E o mais impressionante, quando você usa esse método corretamente, os primeiros sinais aparecem em até 7 dias. Se você tentou de tudo, orações longas, listas, repetições cansativas, e mesmo assim o dinheiro não se movia, não era culpa sua. Você não estava usando o método original, e hoje, finalmente, você vai aprender como ele funciona. Florence Scovel Shinn, a mulher que recuperou o método proibido. Florence Scovel Shinn nasceu em 1871, em meio a um mundo que acreditava que prosperidade era privilégio de poucos. Viveu em Nova York durante guerras, crises e a Grande Depressão. Um período em que milhares perdiam tudo, menos ela. Porque Florence descobriu algo que ninguém ousava ensinar. A palavra cria caminhos que o esforço humano jamais alcança. Ilustradora, professora e metafísica, ela acreditava em uma frase que atravessou gerações. Sua palavra é sua varinha mágica. E não era metáfora poética, era literal. Florence ensinava que a lei espiritual responde ao verbo dito com gratidão, não ao verbo dito com medo. E é aqui que tudo muda, porque fomos condicionados a acreditar em crenças que nos sabotam. Observe. 1. Crença limitante. Preciso repetir 1000 vezes para funcionar. Florence. Uma única frase com fé vale mais do que 1000 repetições ansiosas. 2. Crença limitante. Dinheiro é mundano, quase pecado. Florence. O dinheiro é apenas energia divina em circulação. 3. Crença limitante. Preciso ver primeiro para acreditar. Florence. Você só vê quando acredita. 4. Crença limitante. Preciso convencer Deus a me ajudar. Florence. Não se convence Deus, você se alinha à graça. O mais extraordinário? Hoje, neurocientistas e físicos quânticos confirmam o que ela já dizia. A realidade responde ao estado interno, não ao esforço externo. O observador altera o campo. O cérebro cria caminhos. A palavra dá forma. 4 histórias reais que revelam o poder do método proibido de Florence. Às vezes, uma história vale mais do que qualquer explicação. Florence sabia disso e por isso registrou dezenas de testemunhos. Aqui estão 4, cada um mostrando o mesmo padrão: dor, decreto; paz, manifestação. 1. A costureira e as 3 moedas. Marta, costureira, sustentava sozinha 2 filhos. Um dia, com apenas 3 moedas, encontrou um dos livros de Florence. Chorando, decidiu testar o método proibido. Repetiu: tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora. 3 dias depois, uma vizinha bateu à porta pedindo 12 uniformes escolares. Pagamento adiantado. Marta dizia: a paz veio antes do dinheiro. Florence interpretou: o decreto selou o caminho invisível. 2. O empresário que perdeu tudo, Jorge falira após a crise de 1929. Sem coragem para tentar de novo, repetia mentalmente que tudo estava perdido. Ao conhecer Florence, ela o corrigiu. Você não perdeu nada, apenas parou o fluxo. Ele começou a declarar: o rio da abundância flui para mim agora. 2 semanas depois, um antigo cliente o procurou para um novo contrato. Ele dizia: o decreto acendeu uma luz onde só havia medo. Florence explicou: a lei responde ao verbo que muda a vibração.
3. A viúva e a carta inesperada. Helena, viúva, cuidava de uma filha pequena, não tinha renda e vivia de favores. Após ouvir Florence, ela adotou um único decreto. Sob graça e de maneira perfeita, o caminho se abre. 8 dias depois, recebeu uma carta de um advogado. Havia sido incluída na herança de um parente distante que nunca conhecera. Ela dizia: "Senti paz antes da notícia." Florence anotou: "A paz é o primeiro sinal da manifestação." 4. O jovem descrente Rafael, 19 anos, ria da ideia de decretos, mas estava desempregado e desesperado. Decidiu tentar só para provar que nada acontecia. Repetiu: "Tudo se alinha para o meu bem agora." No dia seguinte, recebeu uma ligação de um amigo indicando uma vaga. Na semana seguinte, já estava trabalhando. Ele confessou: "O que me surpreendeu não foi o emprego. Foi a calma que senti antes." Florence respondeu: "É o selo. A paz vem antes da prova." Em todas essas histórias, o padrão é o mesmo. O decreto cria a paz, e a paz cria o caminho. A forma correta de usar o método antigo proibido, passo a passo, antes de revelar a frase mais poderosa que Florence ensinava, você precisa fazer algo que quase ninguém faz: preparar o campo interno. Florence dizia: "O decreto é a semente, mas o coração é a terra. Sem preparação, a semente não brota." Aqui estão os 3 passos de purificação, exatamente como ela ensinava. 1. Purificação emocional. Sente a tensão no peito, a pressa, o medo de faltar? Antes de decretar, solte tudo. Respire fundo. Imagine que cada exalação tira uma camada de culpa, outra de ansiedade, outra de comparação. Você não está tentando se convencer. Está apenas abrindo espaço. 2. Silêncio consciente. Florence ensinava que a palavra nasce da presença. Por isso, coloque os pés no chão. Inspire pelo nariz e segure o ar por 2 segundos. Depois solte devagar. A mente tenta correr, mas você a traz gentilmente de volta. Esse silêncio não é vazio, é a porta se abrindo. 3. Gratidão antecipada. Antes do decreto, agradeça algo simples: o ar, a cama onde dormiu, a água que bebeu. Gratidão abre o campo, porque sinaliza ao universo: eu já reconheço o bem, e quem reconhece o bem, recebe mais. A frase original usada por Florence, o código proibido, é: tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora, sob graça e de maneira perfeita. Ela não pediu para repetir 1000 vezes. Não pediu para anotar. Não pediu para fazer ritual complexo. Ela pediu consciência. Agora, vamos decodificar palavra por palavra, porque cada parte tem poder. Tudo o que me pertence. Você afirma posse espiritual, não material. É o reconhecimento de que existe algo destinado a você. Por direito divino, você tira o peso humano. Não depende de sorte, esforço excessivo ou aprovação alheia. Vem a mim agora, presente, não amanhã, não quando der. A lei atua no instante em que você declara: sob graça, é a blindagem espiritual. Nada virá de forma forçada ou com prejuízo para alguém, de maneira perfeita. Aqui, você permite que o universo escolha o caminho mais harmônico, não aquele que sua mente limitada imagina. Instruções práticas, como Florence ensinava. Frequência: 1 vez por dia pela manhã. Postura: sentado ou de pé, coluna ereta. Direção do olhar: levemente para cima. Ativa foco e intenção. Respiração: 3 inspirações profundas antes de declarar. Voz: firme, lenta, sem ansiedade. Sinal de sucesso: uma leveza no peito, uma calma que surge sem motivo. Se você sente essa calma, já aconteceu. A paz sempre vem antes da manifestação. Florence alertava: não peça nada que fira alguém. A graça não responde a desejos que causam dano. Use o método apenas para harmonia, crescimento e restauração. E agora, antes de continuar, curta este vídeo como forma de declarar ao universo: eu me alinhei à lei.
Por que o método proibido funciona espiritualmente, biblicamente e cientificamente? Para Florence, prosperidade não era um milagre isolado. Era a lei, e para explicar essa lei, ela usava 4 metáforas que atravessam o tempo. 1. O rio subterrâneo da abundância. Florence dizia: há um rio correndo para você, mesmo quando você não o vê. O decreto apenas remove as pedras que bloqueiam o fluxo. 2. O espelho interior. O mundo externo reflete o estado interno. Se você fala em falta, recebe falta. Se você fala em direito divino, recebe caminhos abertos. 3. A senha vibracional. Cada palavra é uma senha. Medo abre portas erradas. Gratidão abre portas perfeitas. 4. A semente na terra fértil. A frase é a semente. A paz após o decreto é a prova de que ela germinou. Florence não criou algo místico. Ela recuperou um princípio já escondido na Escritura. Chamai as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17. Este é o núcleo do decreto: falar antes de ver. Hoje, 3 áreas confirmam o que Florence dizia há um século: física quântica, efeito do observador. O ato de observar altera o comportamento das partículas. A intenção molda o resultado. Neurociência, circuitos de expectativa. Quando você declara algo com fé, o cérebro ativa redes que buscam oportunidades que antes eram invisíveis. Psicologia positiva, dopamina e suficiência. Sentir gratidão antes ativa o estado interno que favorece clareza, foco e decisões que atraem prosperidade. O que trava versus o que libera. Repetir 1000 vezes com medo. Declarar uma vez com fé. Focar no que falta. Agradecer o que já é. Pedir ao futuro. Decretar no presente. Controlar o como. Confiar no sob graça. Duvidar e refazer. Declarar e permanecer em paz. Florence dizia: a diferença parece sutil, mas é tudo. A jornada interior para abrir a porta do proibido. Feche os olhos por um instante. Respire fundo mais uma vez e permita que o ar entre como luz. Sinta o corpo ficando mais leve, como se algo se reorganizasse dentro de você. Agora, imagine-se caminhando por uma estrada antiga, pavimentada com pequenos brilhos dourados. Cada passo que você dá ilumina o chão, como se essa estrada fosse feita para você e apenas você enxergasse o caminho. À sua frente surge uma porta, não uma porta comum, uma porta antiga, de madeira clara, com detalhes que lembram símbolos sagrados. Ela está entreaberta, como se esperasse sua presença. Ao se aproximar, algo muda. O ar fica mais suave, a pressão no peito desaparece, o pensamento desacelera. E uma presença silenciosa, não humana, mas amorosa, sussurra dentro de você: o que é seu por direito divino já está disponível. A porta se abre. Do outro lado, você vê cenas do que está chamando: sua casa tranquila, seu trabalho estável, suas contas equilibradas, pessoas sorrindo ao seu redor, seu corpo descansado, seu coração leve. Nada aqui é imaginação vazia. Tudo isso é um estado de consciência. É o que Florence chamava de gratidão antes da prova. Permaneça alguns segundos nesse lugar. Respire a sensação de suficiência. Absorva a ideia de que não está esperando nada. Você já está no campo onde tudo existe. Agora, permita-se sentir o que poucos sentem: a paz de quem já recebeu, antes mesmo de receber. Essa paz é o sinal. É o selo espiritual de que o decreto está funcionando em você. A ativação espiritual final do método proibido. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Alguma força maior, que Florence chamava de lei divina, trouxe você exatamente a este momento. Não para aprender algo novo, mas para lembrar algo que sua alma já sabia. Porque no fundo, você sempre sentiu que prosperidade não podia ser pecado. Sempre soube que mendigar bênçãos não fazia sentido. Sempre percebeu que existia algo silencioso, esquecido, mas verdadeiro.
Um método que não depende de esforço exagerado nem de sofrimento. E hoje você recuperou isso. Agora escute com atenção. Ninguém mais pode convencê-lo de que é errado prosperar. Ninguém pode dizer que você não merece. Ninguém pode exigir provas, justificativas ou penitências. Florence dizia: cada frase sua é uma chave. E hoje você recebeu a chave original. Por isso, neste momento, vamos selar juntos o decreto. Você, eu e milhares de pessoas que assistem a este canal, formando um campo coletivo de alinhamento. Repita mentalmente 3 vezes: eu lembro, eu decreto, a lei obedece. Agora, respire fundo, coloque a mão no coração e repita com a sua voz, por dentro ou por fora: tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora, sob graça e de maneira perfeita. Mais uma vez: tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora, sob graça e de maneira perfeita. E a última, para selar o campo: tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora, sob graça e de maneira perfeita. Agora acrescente a frase final, a chave de recebimento: eu recebo com gratidão. Eu libero o medo. Eu confio na lei. Respire. Sinta a expansão. A manifestação já começou. O universo já se alinhou. A porta já se abriu. Você apenas precisava lembrar como chamá-la. Como manter o fluxo ativado após o decreto proibido. Agora que o decreto foi selado, o próximo passo é simples, mas profundo. Viva como se já tivesse sido atendido. Não force sinais. Não tente controlar o caminho. A lei já ouviu, e quando a lei ouve, o campo começa a se mover em silêncio. Nos próximos dias, perceba pequenas mudanças, uma sensação de calma, uma oportunidade inesperada, uma intuição que surge do nada, alguém que te procura, uma porta que se abre devagar. Cada detalhe é uma resposta. Sempre que a dúvida tentar voltar, repita a senha espiritual que Florence ensinava. Está feito. A lei já ouviu. Agora, se este vídeo tocou você, faça 3 movimentos que ampliam o campo. 1. Curta este vídeo. É um ato simbólico dizendo ao universo: eu reconheço essa verdade. 2. Inscreva-se e ative o sininho. Cada novo ensinamento que chega mantém sua vibração alinhada. E aqui, cada dia, damos um ensinamento que há muito tempo foi esquecido ou escondido para que muitos não colocassem em prática. 3. Compartilhe com alguém que precisa lembrar do próprio direito divino. Abundância compartilhada é abundância multiplicada. E antes de ir, escreva nos comentários: eu decreto em gratidão, a lei me obedece. Isso sela seu lugar neste campo espiritual que estamos construindo aqui. No próximo vídeo, você vai descobrir o som secreto da palavra que move o universo. Um ensinamento raro e praticamente esquecido. Permaneça neste sentimento. Sua abundância já está a caminho. Você apenas lembrou como chamá-la.